inflamado dessa maneira, né, nesse tom que até seria indesejável no momento que se precisaria de união, né, união da humanidade, porque a humanidade foi atingida da mesma forma pelo mesmo mal, né? Mas por que foi parar nesse lugar estranho, de muito aguerrido esse debate? Porque a seita da terra parada, né, os adeptos do lockdown, que poderia ser uma hipótese de enfrentamento científica, de enfrentamento, decorridos mais de 6 meses de pandemia e sem nenhum atestado de eficácia desse instrumento, eles permanecem como fanáticos de seita mesmo, patrulhando, recriminando e censurando quem defenda o funcionamento normal da sociedade, quase normal, com a proteção dos vulneráveis, evitando aglomerações, tudo que o bom senso parecia indicar desde o início. Então nós temos... Por que eu acho que o presidente aparece de uma maneira tão febril falando disso? Porque os danos são gigantescos, o prejuízo é colossal em vidas e em herança social e econômica, e ainda assim nós temos entidades que são referência científica, como o Fiocruz, fazendo pregação obscurantista, pregando a volta do lockdown em Manaus, por exemplo. Vemos autoridades em São Paulo falando, olha, tem um aumento em 24 horas aqui de casos, vamos precisar retroceder em relação a trancamento, um trancamento que é irracional. Então, enquanto houver, né, a insistência nessa experiência que não é científica e é mística, o debate ficará inflamado e isso não pode acabar bem. Que até a velha imprensa teve de noticiar hoje que a pandemia, voltar a noticiar que a pandemia já começou a curva descendente. Está caindo tudo. A curva dos casos confirmados, a taxa semanal de óbitos, né, aquela média semanal. Diante disso, desapareceu a palavra de ordem fica em casa. Ninguém mais usa. Eles usam o quê? Usem máscaras. Se é assim, é hora de você retomar a atividade econômica e, sobretudo, reabrir escolas. Tem de reabrir. Quer dizer, eu tô agora concentrado nesse problema, porque eu não acredito definitivamente no Datafolha, que diz que 75% dos pais em São Paulo não querem a volta das aulas presenciais. Mentira. Eu falei com uma mãe de criança aí que só se entrevistaram quem não tem filho, né? Casais sem filhos, moradores de São Paulo. Porque todos estão querendo, as aulas à distância não funcionam, as crianças estão desesperadas porque não aguentam mais fazer lições, é o que os professores fazem. No ensino público não funciona o equipamento, você tem crianças pobres que não têm como usar o computador. Então precisa parar com isso. Agora já estão os professores retomando a gritaria, que não, se vierem às aulas nós fazemos greve. Isso aí eu repito, eu sou filho de professora, sobrinho de professora, irmão de professor, tudo. Isso aí é aquele tipo de cansaço provocado pelo excesso de vadiagem. É isso que os professores estão querendo. Porque quem lidera aqui em São Paulo o Sindicato dos Professores é aquela Bebel que é há 11 anos secretária presidente do sindicato, ela vive disso. E agora deputada, acumula salários ilegalmente. Não vamos à aula. Nunca deram. Ela, se entrar numa classe, é capaz de tropeçar numa carteira ali, porque ela não sabe como é que é. Não frequentou antes, não frequenta depois. Então aí não dá, você está com o ano letivo perdido. É uma geração que não viveu o ano letivo de 2020. Enquanto os países sérios não ficaram mais que 5 semanas com as escolas fechadas. Agora 6h23. O New Tigo 8 Turbo GDI, 7 lugares. O Tigo 8 introduz na categoria o câmbio eletrônico Joystick,
Nova transmissão automática WET Dual Clutch de 7 velocidades e motor turbo GDI de 187 cavalos. All New Tigo 8 Turbo GDI, 7 lugares. A 8ª maravilha do mundo. Em 6 de agosto, o secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, foi preso em sua casa denunciado pela Operação Lava Jato. De acordo com o que foi dito por diretores da organização social OS Pró Saúde, ele foi um dos agentes públicos beneficiados indevidamente por interceder em favor de quanto aos pagamentos do contrato de gestão do Hospital de Urgência da região sudoeste em Goiânia. A unidade foi administrada pela OS entre 2010 e 2017, de acordo com a Justiça. Por causa disso, o juiz Marcelo Bretas pediu o bloqueio de 12 milhões de reais em bens de Baldi na manhã da prisão. Na manhã da prisão, na verdade, a Polícia Federal já havia encontrado 90 mil reais em dinheiro vivo na casa dele. Ainda assim, na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu suspender a ação penal contra ele e determinou o cancelamento da denúncia até que a corte analise se o caso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral de Goiás. Dessa forma, Alexandre Baldi pôde retornar nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, ao cargo de secretário dos Transportes Metropolitanos do governo de João Dória. O governador de São Paulo, aliás, fez questão de frisar que não perdeu a confiança nele, mesmo quando Baldi estava atrás das grades. Em um minuto, quero ouvi-lo, Zé. É um absurdo isso, né? Primeiro, hoje, uma grande operação também realizada no sistema de distribuição de medicamentos, e a gente viu ali caixas e caixas de dinheiro em fichários, né? Lotados de dinheiro. Esse setor movimenta muito dinheiro. E os deputados e senadores perderam um pouco da noção de legalidade até onde vai, porque funcionam aqui em Brasília como lobistas também, né? E está muito claro que o Baldi trabalhou aqui defendendo indústrias e distribuidoras de medicamentos. E a volta dele, a prisão não arranha, porque foram fatos anteriores. Agora, a volta dele a uma secretaria do governo Dória, é claro que mancha o governo e não é uma situação positiva, né? Eu lembro que você participa também aqui de Os Pingos nos Is, você é nosso convidado, vá comentando com a gente as notícias que estamos trazendo, dê seu recado, fique bem à vontade. Nosso WhatsApp está aberto para você e é assim todas as noites. Se você ainda não anotou, anote aí o nosso número, é o 11 931 17 0620. Participe. O presidente Jair Bolsonaro tem sido pressionado por aliados e eleitores a recuar da indicação do juiz federal Cássio Nunes à vaga do ministro Celso de Mello no STF. O movimento aumentou o diagnóstico no Palácio do Planalto de que o mandatário pode indicar um outro nome para o posto, não levando adiante a nomeação desse magistrado. Desde a quarta-feira, quando o nome do juiz foi anunciado como favorito do presidente, textos e imagens estão sendo divulgados nas redes sociais associando Cássio ao PT, partido adversário da atual gestão. As mensagens foram também enviadas ao WhatsApp do presidente por deputados aliados. Uma reação muito forte, hein, Augusto? Fiquei muito impressionado hoje ao participar do Jornal da Manhã e ouvir os comentários de bolsonaristas. As pessoas diziam, votei no presidente Bolsonaro, agora não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode por quê? Pelos dados que constam do currículo, sobretudo, foi muito citada a posição dele em relação ao Cesare Battisti, ele foi contra a extradição, né? E ficou claro o seguinte, os eleitores do Bolsonaro esperam que ele não perca a chance de mudar a maioria, inverter a maioria. Então eles perguntam, ele é a favor do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância? Ele vai tratar bandido como bandido? Ele vai parar de perturbar a Lava Jato como fazem os seus padrinhos, Gilmar Mendes e Toffoli? Então eles estão incomodados, os eleitores do Bolsonaro estão incomodados com a indicação porque foi decepcionante, decepcionante.
E eu fiz questão de frisar o seguinte, eu não sabia, não me lembrava disso ontem, não sei se eu comentei. Eu acho uma excrescência a história do Quinto Constitucional. Quinto Constitucional, eu vou contar um caso que eu vivi. Quando eu trabalhei no Estadão a primeira vez, não quando eu dirigi mais tarde, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, tinha um jornalista lá que era o setorista do Tribunal de Justiça, formado em Direito. E ele se apresentava como jornalista da casa. E ia lá cobrir o tribunal. De repente, alguns anos depois, eu vejo esse cara desembargador, Quinto Constitucional. Entrou como advogado. Por quê? Porque ele fazia favores aos desembargadores, como setorista, publicava textos, conseguiu essa vaga e virou mais tarde secretário da Justiça de São Paulo. Que tal? Esse poderia virar ministro do Supremo? Esse Cássio Nunes, o sobrenome é mera coincidência, tá? Sem parentesco Quero algum. deixar nenhum. Eu tenho um sobrinho chamado Cássio Nunes com C, né? Nada a ver. Esse Cássio Nunes entrou pela porta dos fundos. O Quinto Constitucional precisa acabar. Ele não é desembargador. Agora, enquanto, como lembrou a Ana, você nomeia nos Estados Unidos, você indica juristas, eles podem ser conservadores ou mais à esquerda, liberais, mas são juristas. Aqui no Brasil, até recentemente, também era assim. Você indicava um político, mas ele era jurista, não formado em direito. Jurista. O cara entendia desse assunto. Agora, alguém é indicado porque se dá bem com o Centrão, conversa bem com o presidente do Senado, tem livre trânsito entre políticos, deputados. O que é isso? Isso é critério? Ele tem um notável saber jurídico? Eu acho que não. Eu acho que não. Esse é o problema. Vai lá, Fiuza. O presidente Bolsonaro, a gente pode dizer que um dos grandes trunfos dele é um presidente que está forte, né, no seu mandato, apesar de tudo, apesar da chamada tempestade perfeita. E um dos seus grandes trunfos é o fato dele ter indicado técnicos para o primeiro escalão do seu governo. Uma equipe econômica reconhecida no mundo todo, não só o ministro, né, como seus auxiliares, capazes de formular e de dialogar, né, sem tomar lá da cá. O ministro dos Transportes, que é uma revelação, né, o ministro Tarcísio, um choque ético num foco de corrupção. Esse é o grande lastro político do presidente Bolsonaro. Ele vai, eu não sei, né, Vitor, quais são as verdades que existem nessa hipótese da indicação do Cássio Nunes, mas ao que tudo indica, uma tremenda de uma bola fora, se for verdadeiro. É o oposto do que se precisa, né? Um juiz que, pelo que tem sido trazido à tona, está absolutamente ligado à velha política, à velhíssima política, né? A política mais fisiológica, quando você precisa, na verdade, uma corte, a gente não está nem mais falando de poder executivo, né? Uma corte que está avacalhada por personagens histriônicos, né? Que falam pelos cotovelos e não têm compostura. Isso gera a tal insegurança jurídica que a Ana também sempre se refere aqui, com toda a razão. E agora você tem, acabamos de falar sobre processo eleitoral, né? Você tem um juiz da Suprema Corte que está presidindo o Tribunal Eleitoral falando que vai caçar as mentiras, né? Sem autoridade alguma, por pertencer a uma corte que está avacalhada, que não tem nenhum compromisso com as coisas reais nem com as coisas justas, que é a sua própria finalidade intrínseca, né? Então não dá, Vitor, para nesse momento você catar um juiz político, né? E colocar lá. Isso eu acho que é gravíssimo. Eu digo aqui, eu não tenho autoridade nem voz para sugerir ninguém, mas o desembargador João Paulo Gebran Neto, que fez o voto confirmando a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi alguém que uniu o país,
mostrando, foi muito importante aquele voto, né? Didático, inclusive, muito bem feito, mostrando ao país exatamente, ao pé da letra, os crimes cometidos por essa quadrilha que foi enxotada do poder. É esse perfil que a gente precisa hoje no Supremo Tribunal Federal. Diga, Zé. A qualidade do Supremo Tribunal Federal precisa mesmo e se baseia na indicação do presidente da República, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal está em xeque e isso é inegável. Eu defendo o atual sistema. Acho que a história que o Augusto contou, ela é real e ilustra o que eu penso. Se não houver a indicação do presidente, alguém vai indicar. E se for integrantes do Supremo ou mesmo um colegiado de juízes, vai virar uma política terrível, classista, né, sectária ali, como foi o caso ali desta tal lista tríplice do Ministério Público Federal para a Procuradoria-Geral da República, que foi furada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o presidente da República, eleito, né, atualizado politicamente pelas urnas, as urnas atualizam o modo político, né, ele deve indicar. Eu vejo uma falha tremenda aí no Senado Federal, que não faz a sabatina direito e que não vota segundo a concepção de notável saber jurídico e conduta ilibada, como exige a Constituição. E é isso aí que está a falha, mas eu continuo defendendo que deve ser o presidente da República a indicar. Lembro que são todos humanos, né? Então ninguém ungiu a cabeça de um ministro, vai ser, Deus não fez isso, não ungiu a cabeça, vai ser um ser superior, não, são humanos que têm falhas, mas é que o Supremo tem errado demais. Nesse caso do Cássio Nunes, é um azarão na corte, isso aí não tem dúvida. O presidente Jair Bolsonaro pegou pelo braço o indicado, o Cássio Nunes, ligou para políticos, e inclusive o presidente do Senado, e imediatamente o Senado reagiu, né? Renan Calheiros, Ciro Nogueira, o presidente do PP, e outros políticos se uniram e garantiram a aprovação dele no Senado Federal, rapidamente, né? E aí é outro passo. Então, assim, duas coisas. Ele tem condições de lidar ali no Supremo internamente e apoio de aprovação no Senado Federal. Mas falta exatamente isso que está saltando aos olhos: estofo, nome, força para uma casa como o Supremo Tribunal Federal. Isto é inegável, né? É um desembargador que foi indicado pela presidente Dilma Rousseff, mas isso não faz muito. O que nós temos que entender aqui nesse processo é que há uma disputa em andamento entre os chamados punitivistas, né, e garantistas. O que é isso? Alguns ministros do Supremo entendem que prisão é a última da última possibilidade e que se houver um pouquinho, um resquício qualquer de possibilidade de erro, não se condena e levar a lei ao pé da letra. Isso, através de bons advogados, é facilmente isolado e ninguém é punido, né? E existem os que querem que a coisa ande, que o Brasil mude de cara, que o Brasil puna os seus corruptos também, não só os ladrões de galinha, e que a Lava Jato seja vencedora. Existem vários pontos a serem definidos. E esse indicado pelo presidente, o Cássio Nunes, ele é mais para garantista, já deu as indicações nos julgamentos lá na corte. Ele tem uma produção incrível e tal. Eu estou achando que o presidente avançou o sinal, não é hora de indicar ainda. Celso de Mello ainda está despachando, ele não aposentou. Prometeu sair antes, só prometeu sair antes. Ainda não saiu e pode nem antecipar a aposentadoria dele, porque não foi oficializado. Diga, Ana. Lembrando que ontem também, eu também fiquei muito impressionada nas redes sociais, até na ala mais fiel ao Bolsonaro, a ala bolsonarista mesmo das redes, a hashtag que chegou ali ao número 1 no fim da noite foi conservador no Supremo já, né? Muitos bolsonaristas apelando ao presidente para não considerar o nome do desembargador.
né, por tudo isso, né, que o Augusto também falou, ele foi um dos signatários aí da decisão em relação à extradição do Cesare Battisti. Ele também, num plantão judiciário, autorizou, né, o uso daquela verba toda para compra de lagostas e vinhos ali do Supremo. E é preocupante, Vitor, porque a nossa história mostra que o nosso Senado nunca barrou um nome para a Suprema Corte, diferentemente daqui dos Estados Unidos. Vários nomes para o lado mais progressista ou conservador, vários nomes já foram bloqueados, já foram barrados ali no Senado, e a gente não vê isso acontecer nas nossas sabatinas. Um nome que passeia, que transita muito tranquilamente, um nome do judiciário, né, ali aspirando à Suprema Corte, que transita de uma maneira muito livre e no meio político, é preocupante demais, porque o Brasil não aguenta mais o nosso sistema de freios e contrapesos aí entre os três poderes, que anda meio capenga, né? O judiciário colocando o dedo no executivo, o judiciário querendo legislar. Então, a gente precisa restabelecer essa ordem jurídica com ministros na nossa corte mais alta que respeitem a Constituição. Se nós, como sociedade, quisermos que a Constituição seja mudada, as leis sejam mudadas, que seja feito o processo democrático, institucional e constitucional, que é pelas casas legislativas, e chega de insegurança jurídica, porque a insegurança jurídica ela acaba afetando todo um investimento econômico também no país. Então, é preocupante esse nome e me impressionou muito que, desde ontem, até a ala mais bolsonarista aí não quer esse nome, Vitor. Boa. Vamos seguir falando sobre o Supremo Tribunal Federal, uma decisão tomada hoje. O STF autorizou, nesta quinta-feira, a venda de 2 refinarias da Petrobras, a Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. As negociações podem ser mantidas sem a necessidade de aval do Congresso Nacional ou de licitação. Segundo uma ação apresentada pelo Senado, haveria uma manobra para embutir na alienação das subsidiárias de forma indevida uma parcela da empresa-mãe. No entanto, por 6 votos a 4, os ministros afirmaram que não há qualquer ilegalidade no processo de venda das refinarias. A maioria foi formada pelos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux, presidente do STF. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio votaram pela suspensão da venda das 2 refinarias até que o STF julgue se há fraude no processo de alienação das subsidiárias. No voto, Lewandowski ressaltou, na visão dele, a importância estratégica das refinarias para o país. Nós estamos em face a uma questão que diz respeito à própria soberania nacional, declaração de Ricardo Lewandowski. E aí, Zé, explique pra gente, então, o que é que muda agora a partir dessa decisão tomada hoje pelo Supremo, Zé? Pois é, que fala antiga essa história de ameaça à segurança nacional. O petróleo já não é mais segurança nacional, e em 10 anos eu escutei isso do diretor da Agência Nacional de Petróleo. 10 anos, ele, o agente, falando que em 10 anos o petróleo acabou. Isso porque as energias renováveis é que são as estrelas. Isso ele falou num congresso sobre veículos elétricos, né? E é verdade, em 10 anos vai se tornar um produto que não é estratégico para lugar nenhum mais. A ideia agora é energia renovável, né? Então, esquece isso. A Petrobras se transformou numa empresa gigante que paga salários estratosféricos. Ser presidente da Petrobras é melhor do que ser presidente do Brasil. O salário passa de R$200 mil por mês, líquidos. Tem cartão de crédito corporativos, cartões corporativos, que ele pode usar do jeito que quiser. Aeronaves à disposição, que ele pode ir para onde quiser, sem passar por nenhum crivo, sem dar nenhuma satisfação. E o presidente da Petrobras, que eu estou dizendo isso, não é presidente do Brasil, que ele não tem essa regalia toda, pode sair pelo mundo inteiro voando numa aeronave da Petrobras, a aeronave grande, não é pequenininha não, e tirando uma de que é executivo, né? É uma empresa quase privada. De quem é a Petrobras? A Petrobras é dos funcionários da Petrobras, é do presidente da Petrobras, é dos diretores da Petrobras, é dos gerentes. Um gerente da Petrobras roubou mais de R$400 milhões
devolveu 240 milhões, gerente. Imagine diretor e diretor de áreas, né? Então é essa a Petrobras que muita gente defende. O petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. É nada, é deles e é lucrativa para eles. Prejuízo é nosso. É assim que funciona. O Supremo já decidiu que não pode vender uma estatal sem passar pelo Congresso Nacional. Isso é um absurdo, né? Mas a mesma decisão, o Supremo decidiu que pode desinvestir. O que é desinvestir? Vender partes da empresa. E uma refinaria é uma parte da Petrobras, não é uma privatização nem venda da Petrobras, mas uma parte da Petrobras. E veja bem, um assunto assim ainda divide o plenário do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não pode vender nada, quer dizer, para vender um carro, para vender um lote, para vender não sei o que, tem que consultar o Congresso. Quer dizer, isso aí é travar qualquer possibilidade de tornar a máquina ágil, né? Que a máquina pública está engripada, está cheia demais. E quando eu falo isso aqui, eu quero dizer que existem funcionários públicos que trabalham, que são eficientes e que zelam pela função, né? E alguém tem que trabalhar, alguém tem que carregar o piano, né? Mas que a maioria vai no mole, vai mesmo. Olha, eu até me dispenso dessa ressalva, porque os funcionários públicos que são bons, José, eles não se incomodam com as críticas, eles sabem quais são os profissionais da vadiagem, os ladrões. Então, agora é o seguinte, os ministros do Supremo não entendem nem de direito, nem de Constituição. E agora estão dando palpite sobre a economia. Quer dizer, uma empresa estatal não pode ser vendida, agora não pode vender refinarias. Agora, essa turma viu a Petrobras ser destruída pelo Petrolão e ficou contra a Lava Jato, que desmascarou a quadrilha, que fez a devassa. Eles não prenderam ninguém. Nenhum dos deputados envolvidos no Petrolão foi julgado, nenhum senador. Por que eles não se incomodaram? Sobretudo está aqui o Lewandowski, soberania nacional, quer dizer, o Brasil, quando fez aquela lambança em Pasadena, ameaçou a soberania norte-americana, é isso? Dos Estados Unidos, e fez parceria com a Bélgica, isso pode. E a refinaria de Abreu e Lima, que é um absurdo, começou com 2 bilhões, dos quais a Venezuela pagaria 40% e o Brasil 60%. O Lula levou um cano do Hugo Chávez, e o Brasil ficou sozinho com uma refinaria que já consumiu 22 bilhões de dólares e não está pronta. Isso não incomoda o Supremo. Eles ficam incomodados porque vão vender uma refinaria da Petrobras. O que é isso? Soberania nacional. Isso aí é uma declaração de cretino, né? É disso que se trata. Agora 6h46. Olha só, o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, está concorrendo ao prêmio IBEST 2020 na categoria Streaming de Vídeo e Música. E você que está aí nos assistindo também pode nos ajudar com essa conquista. É bem fácil. Peço aqui o seu voto. Vote e nos ajude a chegar a essa conquista, ao prêmio IBEST 2020 na categoria de Streaming de Vídeo e Música. É bem fácil. Vote lá no site www.premioibest.com. Está aí na tela para você, está aí embaixo do vídeo, www.premioibest.com. Acesse, vote e nos ajude a trazer mais essa conquista aqui para o Panflix. Agora 6h47. O maior evento de inovação, transformação digital e empreendedorismo da América Latina, totalmente online, gratuito, com tradução simultânea e grandes nomes do Vale do Silício. Mark Tarpenning, cofundador da Tesla, e mais 100 palestrantes referência em transformação digital, de 1 a 30 de outubro. Inscreva-se agora no Silicon Valley Web Conference em www.startse.com/svwc. Patrocínio Grupo Jovem Pan, a rádio que virou TV. Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades. Nem acredito, você tá na Pan, meu amor. Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na PAN, eu tô na PAN. Então não perca o Tô na Pan, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix. Me aguarde. Tô na PAN. Oferecimento, use hashtag.com. Você é uma pessoa que, frente ao problema, prefere enfrentá-lo ou passar longe? O Empreendedor 4.0 busca os problemas do nosso mundo para solucioná-los. A gente vai aprender isso e muito mais no curso Empreendedorismo 4.0. Olha, uma informação que acaba de chegar aqui, o deputado estadual Valdec Carneiro, do PT, foi sorteado relator do processo de impeachment contra o governador afastado do estado, Wilson Witzel, do PSC. A escolha foi feita durante a sessão inaugural do Tribunal Especial Misto, realizada nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Witzel já está afastado temporariamente do cargo desde o final de agosto, por ordem do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, né, Augusto, Wilson Witzel é o próximo convidado do Direto ao Ponto, né? Segunda-feira vamos estar conversando com ele aí no programa. A partir de 9h30 da noite. Zé Maria vai participar. Opa, que boa notícia, mais um motivo então. Imperdível, vamos acompanhar. Segunda-feira, já fica o convite aqui para você, a partir de 9h30 da noite, na Jovem Pan, no rádio e também no Panflix, o nosso aplicativo. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é o convidado então de Augusto Nunes aí no Direto ao Ponto. Acompanhe também. Você que está aqui nos assistindo, deixa aí o seu like, vá curtindo, deixando o seu like. Recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a nossa rede Jovem Pan News. E mais uma informação para você, o Papa Francisco recusou o encontro com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo porque, segundo o líder religioso, ele não quer se encontrar com figuras políticas durante as eleições. Também há ressalvas depois que o principal diplomata americano criticou um acordo que o Vaticano está negociando com a China. Pompeo acusou a Santa Sé de colocar em risco a sua autoridade moral se estabelecer um acordo com os chineses sobre nomeações de bispos. Escreveu Pompeo no Twitter em 19 de setembro. Há 2 anos, a Santa Sé chegou a um acordo com o Partido Comunista Chinês na esperança de ajudar os católicos da China. Ainda assim, o abuso dos fiéis pelo PCC só piorou. O Vaticano põe em risco sua autoridade moral caso renove o acordo. Após a recusa, Pompeo comentou o caso envolvendo a recusa do Papa. Peço a todos os líderes religiosos para que encontrem coragem para enfrentar a perseguição religiosa contra suas próprias comunidades e contra outras religiões. E aí, Fiuza? O Papa Francisco não se recusou a receber o político Luiz Inácio Lula da Silva saindo da prisão, mas não saindo da prisão com a pena cumprida, não. O Lula é condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Papa Francisco não só não se recusou a receber o político Lula, egresso do xadrez, uma cela da Polícia Federal, Brasil, como recebeu o Lula não só para uma bênção, recebeu o Lula numa reunião contra a fome mundial e tirou foto com o Lula sorrindo. Eu acho que isso ilustra